Vai de novo. Senhor Deus e Pai, diante da sua presença está a nossa vida. Pedimos, meu Deus, que tu possa estar aplicando essa palavra em cada coração, administrando, Senhor Deus, todo o seu querer, toda a sua vontade, que possa ser feita, Senhor, no coração de cada um. Se há alguma pessoa enferma, enfraquecido na fé, desanimado, afastado dos seus caminhos, principalmente aqueles que estão afastados dos seus caminhos, Senhor, que tu possa estar alcançando, trazendo, Senhor Deus, para o seu aprisco, trazendo para a sua casa, Senhor. Aquele que está desanimado, aquele que está passando por dificuldade, por luta, Senhor, que tu possa estar trazendo, Senhor Deus, para a sua casa, para a sua presença. Meu Deus, tenha de misericórdia, Senhor, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, Pai querido, dos idosos, Senhor. Cada um deles possa ser visitado por Ti agora, Senhor. Tenha de misericórdia, Deus, que essa palavra possa ser encontro e necessidade de cada um que está ouvindo essa mensagem nesse dia de hoje. Essa mensagem vai ser passada, Senhor, para alcançar as vidas que necessita e que quer ouvir a sua mensagem. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha participar da nossa alegria, a nossa comunhão é com muita harmonia. O Espírito Santo quem promove todo dia. As tristezas não tiram o prazer de adorar ao nosso Deus querido, que sempre conosco está, até carrega no colo quando somos impedidos de andar. Venha participar da nossa alegria, a nossa comunhão é com muita harmonia. O Espírito Santo quem promove todo dia. Tem nos dado fé para nós alcançar todos os objetivos que podemos almejar. Vamos chegar lá na glória, onde Ele está. Venha participar da nossa alegria, a nossa comunhão é com muita harmonia. O Espírito Santo quem promove todo dia. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos
dar início à palavra de hoje, o assunto de hoje, vamos esclarecer alguns pontos sobre sacrifício. As Escrituras Sagradas falam em alguns tipos de sacrifício e o nosso objetivo é chegar qual é o sacrifício que verdadeiramente Deus agrada, satisfaz que satisfaz o desejo, os desígnios de Deus. Nós vamos começar lendo em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o versículo 29, que diz o seguinte: porque dás coices contra o sacrifício e contra a oferta de manjares que ordenei na minha morada. E honra os teus filhos mais que a mim, para engordas dos principais das ofertas do meu povo Israel. Então, neste versículo que acabamos de ler, está falando a respeito de Elias pela sua inconsequência em deixar os seus filhos agir de maneira absoluta dentro do santuário, ele dando mais valor a filhos desobedientes do que a ordenança de Deus. E aqui ainda fala lá da lei, então é uma exortação a Eli, o sumo sacerdote, que nós conhecemos muito bem qual foi o fim dos seus filhos e o próprio fim dele, quando houve a notícia que teus filhos tinham morrido, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Então, e Davi também, ele já traz algo mais interessante, falando sobre o sacrifício. Davi, no Salmo 4, verso 5, ele fala o seguinte: oferecerei sacrifício de justiça e confia no Senhor. Então ele dá, no verso 5 do capítulo 4 de Salmo, ele dá este conselho, que o sacrifício fosse sacrifício de justiça. E ele deixa bem claro que o confiar no Senhor era mais excelente do que sacrifício, o que nós podemos entender neste texto que o rei Davi deixa escrito em um dos seus salmos. E nós vamos, ao longo de passear por este assunto dentro das Escrituras. É claro que hoje nós não vamos falar de todos os textos que falam de sacrifício, mas o nosso objetivo é chegar qual é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. É aquela matança de animal pelos pecados? Nós vamos descobrir que não foi agradável. Nós temos uma outra situação, quando ele usa o Samuel para repreender Saul. Ele fala que o obedecer era melhor do que sacrificar, que o sacrifício, de certas maneiras, era como obra de feitiçaria. O
próprio Senhor, através de Samuel, ele relata isto para Davi. E em Provérbios 15, verso 8, também nos traz um detalhe interessante, porque Deus aceita qualquer sacrifício? Não, é muito claro em Provérbios 15, verso 8, que diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável. Então, o Senhor não aceita de maneira nenhuma, porque é como abominação. E agora nós vamos estendendo mais um pouco em cima deste versículo de Provérbio 15, verso 8. Sacrifício de ímpio é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, o cara vai lá, faz uma promessa estúpida, muitas das vezes, que não é a vontade de Deus. Então vale muito mais a pena ele entrar para dentro do seu quarto, fechar a porta de todo o coração, falar o nosso Deus, que vai ser mais proveitoso do que oferecer aí. Vou oferecer 40 dias de jejum, não sei o quê, para que eu alcance esta vitória. Vai ser um sacrifício de tolo, um sacrifício que não vai estar agradando a Deus, porque você vai estar aniquilando aquilo que pode ser templo do Espírito Santo. Ainda mais se for da parte de um ímpio, aí é que ele não vai ouvir, nem as orações ele não ouve. Nós temos texto que narra bem claro isso no profeta Isaías mesmo, é um que relata sobre este assunto. Então vamos agora chegar no Novo Testamento, Marcos, ali é o período da transição da lei para a graça, que nós vamos ver que estes sacrifícios foram anulados. E o próprio Senhor Jesus, aqui ele já, na sua transição da lei para a graça, ele já incute isto no coração do povo, diz assim, e que está falando do mandamento, e que amá-lo de todo o coração, está lá também na lei, em Êxodo 20, de todo o entendimento, e de toda a alma, e de toda a força. Aí ele deixa algo para saber se o qual vai testificar se verdadeiramente nós ouvimos os ensinamentos de Cristo. Ele diz assim, e o amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todo holocausto e sacrifício. Então nós podemos ver que aquele sacrifício de matança de animal foi substituído. Aquilo era uma ordenança de Deus, sim, aquilo era profético, ele apontava para o verdadeiro sacrifício, que era o sacrifício de Cristo. E ele estava ali mostrando que este tipo de sacrifício se encerrava nele. Então ele falou, quer oferecer um sacrifício perfeito ao meu Pai? Ama o seu próximo como a si mesmo. Quando ele ensina para os discípulos, falando do maior dos mandamentos, ele dá ele fala, um segundo mandamento eu vos deixo, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Então aqui ele substitui, ele fala, olha, tem uma maneira para vocês agradar o meu Pai. Ama o seu próximo. Porque não adianta nada eu falar que eu amo a Deus se eu desprezo aquele que necessita de algum socorro próximo de mim. Aí Romanos 12, aí já passa o apóstolo Paulo, Romanos 12, verso 1, Paulo fala o seguinte,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. Vê que ficou bem mais agradável do que pegar um animalzinho, chegar ali no santuário, imolava aquele bichinho, pegava do seu sangue, e com aqueles rituais que a lei executava, aquilo não estava agradando. Por quê? Porque o camarada pegava um bezerro, um bode, um carneiro, e sacrificava ali pelo pecado que tinha cometido, mas quem sabe ao sair dali ele já não pecava de novo. Então, obedecer é mais excelente do que sacrificar. Ele deixou isso lá no Velho Testamento, como testemunho vivo, e aqui ele fala o vosso culto racional. Nós temos que ter raciocínio quando vamos cultuar o nosso Deus. É algo solene, é algo agradável que alegra o nosso ser. Nós entramos em comunhão com os céus e ali não vamos cometer loucuras, como há poucos dias, há cerca de um ano passado, tem um vizinho aqui que convidava sempre para ir na sua igreja, porque era um poder daqui, poder dali. E eu me arrependi depois que fui. Eu chegar ali, aquele camarada colocou ali a igreja de idade bem avançada, colocou todos de joelhos para a abertura do culto. E ali ficou cerca de uns 40 minutos, ele gritando, ele não estava orando, ele estava gritando. E quando acabou aquele repertório de palavras que ele está acostumado a pronunciar, ele começou a zurrar igual um jumento. Foi algo muito desagradável. Então este não é o culto racional que o apóstolo Paulo recomenda ali na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1. Porque nós temos que ter consciência daquilo que estamos oferecendo como cultuar ao nosso Deus. Efésios 5, 2. E andai em amor. Aqui o apóstolo Paulo ele já começa a repetir o próprio ensinamento que Jesus deixa ali em Marcos 12, deixa bem claro. Então, e andai em amor, como também Cristo vos amou. E vai bem mais além. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus. O Paulo aqui, ele testifica daquilo que nós falamos. Jesus era o verdadeiro sacrifício. Nele se encerrava toda a matança de animal, todo sacrifício que estava registrado lá na lei. Por que que ele fez isso? Porque ele queria cumprir a lei. Era um objetivo de Deus cumprir toda a lei para passarmos numa nova etapa na caminhada da igreja. Então ele ofereceu em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Foi algo, por que cheiro suave? É aquilo que agrada, é como aquela oferta de Abel. Nós vamos encontrar isso daqui um pouquinho, no próximo versículo, que nós vai testificar disto. Então, andai em amor, como também Cristo vos amou.
e se sacrificou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Cheiro suave aqui fala daquilo que está agradando a Deus. Por isso ele diz sobre aquele vaso de alabastro que aquela mulher quebra e lava os teus pés e com aquele perfume, ele falou que aquilo era ungindo já, preparando o corpo dele para a morte. Então, este cheiro daquele unguento, ele traz essa notoriedade ao cheiro suave, agradável a Deus. Hebreus 10, verso 8, como acima, porque 2 versículos antes também fala neste sacrifício, diz assim, como acima diz, sacrifício e oferta é holocausto e obração pelo pecado, não quiseste. Então, não adiantava mais sacrificar carneiro, cabrito, boi, seja lá o animal que fosse, não tinha mais sentido diante de Deus. E o escritor, os hebreus, eles falam com isso que aquilo foi da lei, mas o verdadeiro sacrifício, a partir dali, ele teria mudado. Hebreus 10, verso 8, como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto, e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Então, aquilo foi algo rotineiro, que era como reza, fala hoje a mesma palavra amanhã e depois. Era um troço repetido que não estava levando ninguém ao arrependimento. E enquanto João Batista, ele preparando o caminho, ele fala exatamente sobre este arrependimento. E Hebreus 11, verso 4, aí vem a testificação do sacrifício que nós devemos oferecer. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então nós sabemos muito bem qual foi a oferta que Abel ofereceu. É um cordeiro de 1 ano que não tinha mancha, não tinha mácula, não tinha defeito, que simbolizava o próprio Filho de Deus, que pecado nenhum ele iria cometer. Então, esta oferta de Abel, ela tem esse significado. E a oferta de Caim? É aquilo que ele pega da terra, para as coisas terrenas, que vai ficar, que não tem lugar na eternidade. Pelo qual alcançou testemunho. Qual foi a oferta de Caim ou de Abel? Alcançou testemunho de que era justo. Então aqui nós vemos como a justiça se cumpre lá no primeiro versículo de 1 Samuel. De Davi, quer dizer, Davi, no Salmo 4, verso 5, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. Depois de morto, ainda fala. Porque o servo verdadeiro, ele nunca vai ser esquecido. Ali quando Jesus, ele ressuscita Lázaro, ele também tem esse significado. Que o servo, mesmo que a morte física o alcança, mas nós tornamos
a reviver. Apóstolo Paulo ele diz que o morrer era ganho, porque esta morte física já é um decreto de Deus, como sentença do pecado de Adão. Mas o que vale é a alma ressuscitada. Por isso, antes do arrebatamento, vai haver a ressurreição dos mortos em Cristo, dos salvos, para se juntar à igreja, que será transformada num abrir e fechar de olhos. Então, o sacrifício é subir um morro de madrugada, é fazer 40 dias de jejum, é fazer propósito, igual nós estamos presenciando nesses dias, as famosas campanhas disto e daquilo? Não. O verdadeiro sacrifício é prestar os nossos cultos racionais através da fé que é dom do Espírito Santo. Então, este é o verdadeiro sacrifício que vai agradar ao nosso Deus. Então, não é aquele sacrifício que nós conhecemos lá na lei. Por que nós referimos? Porque Jesus ele cumpriu todos estes requisitos. E agora encerramos adorando o nome do nosso Deus, que sempre está ao nosso lado, nos oferecendo conhecimentos e como a cada dia santificar nossas vidas. Eu ainda costumo dizer que também um sacrifício que agrada a Deus é a nossa vigilância. O que é que nós podemos estar agradando a Deus? Coração sério e reconhecendo pela fé que somos justificados. Então, nossos cultos racionais, nós vamos aplicar a justiça. Senhor Deus, adoramos a Ti por este grande privilégio de ter mais esse contato contigo, de falar do Teu grande amor, de falar deste adendo que o homem muitas das vezes não consegue entender, e nós só queremos Te adorar no nome do Senhor Jesus. Amém.